Roger Scruton. Conservadorismo. O convite à grande tradição. Ser conservador é uma maneira distinta de ser humano, e em todas as esferas da vida o temperamento conservador se afirmou. Arte, música, literatura, ciência e religião. Minha preocupação neste livro é a filosofia política, e não a prática política, que atraiu o rótulo de conservadora. Assim, entendido, o conservadorismo é uma rica fonte de reflexão sobre a ordem política, e o objetivo deste livro é mostrar a coerência da visão conservadora e como ela pode ser defendida. Quer os leitores concordem ou não com a política, tenho esperança de que reconheçam que as ideias conservadoras são intrinsecamente interessantes e parte necessária de nossa tentativa de compreender quem somos, onde estamos e por quê. Embora a atitude conservadora seja instintiva, o conservadorismo como filosofia política é um fenômeno recente, surgido durante o curso de três grandes revoluções: a Revolução Gloriosa, 1688, a Revolução Americana, que terminou em 1783, e a Revolução Francesa, de 1789. Essa história marcou todos os movimentos conservadores subsequentes e explica parcialmente por que é amplamente no mundo de língua inglesa que a palavra conservador é usada por políticos e partidos para recomendar aquilo que defendem. Em outros cantos do mundo, o termo é mais frequentemente um insulto. Entender por que isso acontece é entender parte da diferença entre as políticas anglo-americana e europeia. Ao mesmo tempo, o conservadorismo tem sido uma força real na Europa continental, tanto quanto na anglosfera. Eu incluí aqui pensadores da França, Áustria, Alemanha e Espanha, a fim de demonstrar a envergadura e a complexidade da tradição intelectual conservadora, que tem sido parte da civilização ocidental dos tempos modernos. Por necessidade, limitei-me a argumentos e ideias. O conservadorismo, como força intelectual e espiritual, encontrou a expressão tanto na arte, na poesia e na música, quanto na discussão filosófica. Os maiores pensadores conservadores devotaram muita atenção à natureza da arte e às mensagens nela contidas. A primeira grande publicação de Burke foi um influente tratado sobre o sublime e o belo. Os cursos de estéticas de Engels são o ponto alto de sua contribuição para o pensamento do século XIX. E muitos dos conservadores culturais, cujos pensamentos sumarizos foram também grandes artistas em verso e prosa. Chateaubriand, por exemplo, além de Coleridge, Ruskin e Eliot. Aqueles que desejam compreender integralmente o que estava em jogo na discussão austríaca sobre a ordem espontânea não deveriam olhar apenas para os textos de Hayek e sua escola, tão relevantes quanto a sua própria maneira. São as sinfonias de Mahler, os poemas de Rilke e as óperas de Hofmannsthal e Strauss. Menciono esses temas aqui e ali, mas seu tratamento adequado pertence a outro livro. Como sempre, devo muito a Bob Grant, de cuja o insight e erudição dependi em todos os momentos. Capítulo 1. Pré-história. O conservadorismo moderno é produto do iluminismo, mas invoca aspectos da condição humana que podem ser testemunhados em todas as civilizações e em todos os períodos da história. Além disso, é herdeiro do legado filosófico ao menos tão antigo quanto os gregos. Em política, Aristóteles defende o governo constitucional
em termos que permaneçam tão influentes entre os pensadores conservadores de hoje quanto o eram no mundo antigo. De fato, a maioria das ideias fornecidas pelos conservadores modernos foi pronunciada em sua grande obra, mas elas foram adaptadas a uma situação que o próprio Aristóteles não poderia ter previsto, qual seja a emergência do Estado-nação, a perda de uma religião unificadora e o crescimento da grande sociedade, composta de milhões de estranhos cooperando sob um único Estado de Direito. É um erro comum entre os historiadores do intelecto presumir que as ideias possuem uma história autônoma própria e que uma ideia dá origem a outra, mais ou menos como um sistema climático dá origem ao seguinte. Os marxistas, que veem as ideias como subproduto das forças econômicas, cometem o erro oposto, afirmando que a vida intelectual é totalmente subserviente às causas materiais. A vasta e destrutiva influência da teoria marxista é uma clara refutação dessa afirmação. Como disse o conservador americano Richard Haver, no título de seu famoso e influente livro As Ideias Têm Consequências, 1948, e isso é verdade tanto para as ideias conservadoras quanto para as propagadas pela esquerda. Para entender a pré-história do conservadorismo, portanto, é preciso aceitar que as ideias possuem ampla influência sobre os assuntos humanos, mas também reconhecer que não surgem apenas de outras ideias e frequentemente possuem raízes em condições biológicas, sociais e políticas mais profundas que o argumento racional. Nós, seres humanos, vivemos naturalmente em comunidades, unidos por laços de confiança mútua. Precisamos de uma casa partilhada, um lugar seguro no qual nossa ocupação permaneça indisputada e possamos pedir a ajuda de outros em caso de ameaça. Precisamos de paz com os nossos vizinhos e procedimentos que a assegurem. E precisamos do amor e da proteção fornecidos pela vida familiar. Revisar a condição humana em qualquer um desses aspectos é violar imperativos enraizados na biologia e nas necessidades da reprodução social. Mas conduzir um argumento político como se esses fatores estivessem longe demais do reino das ideias para merecer menção é ignorar todos os limites que devemos ter em mente se quisermos que a nossa filosofia política seja remotamente plausível. É precisamente o caráter das utopias modernas ignorar esse limite. Imaginar sociedades sem leis, Marx e Engels, sem famílias, Lang, sem fronteiras ou defesa, Sartre, e muita tinta conservadora foi desperdiçada por mim, entre outros, na refutação de tais visões adotadas somente por pessoas incapazes de perceber a realidade e que, consequentemente, jamais serão persuadidas por argumentos. Comecemos, portanto, por listar algumas das características da condição humana, que definem os limites do pensamento político e que, de acordo com a maioria dos conservadores, recebem a devida proeminência em sua filosofia. A primeira dessas características é o pertencimento social. Os seres humanos vivem em comunidade e dependem delas para sua segurança e felicidade. Em uma sociedade tribal, as pessoas se relacionam umas com as outras através do parentesco, que pode ser parcialmente mítico. Em uma sociedade religiosa, o pertencimento é determinado pelo ritual e pela fé. Em uma sociedade política, as relações sociais são governadas pela lei. E no Estado secular moderno, a lei é criada pelos cidadãos, usualmente através de representantes eleitos e imposta por uma autoridade soberana. Essas três formas de sociedade, tribal, religiosa e política, podem ser encontradas no mundo de hoje. Embora tenha sido a emergência da ordem política a inspiração original para o conservadorismo moderno, em uma leitura dos eventos, aliás,
O conservadorismo surgiu como tentativa para manter os valores do parentesco e da religião em comunidades que estavam sendo reorganizadas por uma lei puramente política. O pertencimento social caminha de mãos dadas com a ligação individual. Os seres humanos começam a vida ligados à mãe e à família, que os abrigam e nutrem. Conforme avançam em direção à idade adulta, os laços se afrouxam e se expandem. O jovem precisa menos da mãe e da família, mas mais de amigos e de cooperação. Durante o curso da vida, costumes, lugares, redes, instituições e maneiras partilhadas de ser amplificam nossas ligações e criam a sensação de que estamos em casa no mundo, em meio a coisas familiares e confiáveis. Essa sensação nos é preciosa e sua perda causa ansiedade e luto. O mais importante impulso para o pensamento conservador é o desejo de sustentar as redes de familiaridade e confiança nas quais as comunidades dependem para sua longevidade. O conservadorismo é o que diz seu nome, a tentativa de conservar a comunidade que temos. Não em todas as suas particularidades, uma vez que, como afirmou Edmund Burke, precisamos reformar a fim de conservar, mas em todos os aspectos que asseguram a sobrevivência de longo prazo de sua comunidade. Os seres humanos não cooperam apenas. Eles também competem e, portanto, é uma necessidade primária assegurar que essa competição seja pacífica e que os conflitos possam ser solucionados. Quase todas as utopias criadas por escritores modernos são baseadas na hipótese de que os seres humanos podem existir em arranjos nos quais a cooperação por si só liga as pessoas a seus vizinhos, com o elemento de competição tendo sido eliminado. E é por isso que não são plausíveis. Sejam puramente arranjos abstratos de números, como o comunismo integral, previsto por Marx e Engels em A Ideologia Alemã, 1845. Sejam reinos encantados, sentimentais, como a Inglaterra neogótica de William Morris, em Notícias de Lugar Nenhum, 1890, a competição é fundamental para a nossa natureza, sendo tanto nossa maneira de solucionar problemas quanto mais importante causa humana para eles. O parentesco modera a competição, substituindo eu por nós, em todas as disputas que podem terminar em violência. Mas também cria rivalidade entre as famílias, como os Montecchio e os Capuleto, e entre tribos, como aquelas unificadas por Maomé, com a descoberta de uma religião que exigia submissão e, consequentemente, paz. Aquela paz religiosa, por sua vez, significava guerra contra hereges e infiéis. No mundo moderno, o iluminismo, as velhas formas de pertencimento social haviam levado a uma série de guerras religiosas. As pessoas procuravam novas maneiras de implantar a reconciliação no coração da ordem social. E o governo secular, sob um Estado de direito, parecia ser a melhor esperança para o futuro, uma vez que prometia colocar a razão e não a paixão no comando. O iluminismo inspirou o reconhecimento coletivo de que os seres humanos discordavam sobre ficções e que estava na hora de concordarem sobre realidades. Na pré-história do pensamento conservador, quando Aristóteles era o mestre supremo, era comum segui-lo na ênfase da razão como traço distintivo da condição humana. Ao exercitar nossa razão, temos uma maneira única de resolver conflitos e superar obstáculos. Mas já estava aparente para Aristóteles e foi explicitado por estudos modernos sobre decisões coletivas que, quando um grupo de pessoas aplica razão a um problema compartilhado, ainda assim uma solução razoável pode não emergir. Em outras palavras, racional e razoável podem divergir. Isso é demonstrado claramente no dilema do prisioneiro, no qual dois prisioneiros escolhendo racionalmente agem de modo contrário ao melhor interesse de ambos.
e foi uma observação crucial de Burke. Em sua polêmica contra a Revolução Francesa, a de que planos racionais nos cérebros de fiéis ardorosos podem conduzir ao desastre. Os conservadores tendem a partilhar a concepção aristotélica de racionalidade humana e, como Aristóteles, reconhece que um dos objetivos da vida política é refinar o uso da razão e implantar no cidadão as virtudes necessárias para o seu exercício coletivo. Mas já se comprovou de diferentes maneiras, em diferentes épocas, que nós, seres racionais, precisamos de costumes e instituições que sejam fundadas em algo além da razão, se quisermos usar nossa própria razão com eficácia. Esse insight, aliás, provavelmente foi a maior contribuição do conservadorismo para o autoentendimento da espécie humana. Nos capítulos seguintes falarei sobre isso em mais detalhes. Isso dito, devemos, no entanto, reconhecer a tendência compensatória do pensamento conservador. Assim como enfatizou a necessidade de costumes e de comunidade, a filosofia conservadora defendeu a liberdade do indivíduo, concebendo a comunidade não como rede orgânica mantida pelo hábito e pela submissão, mas sim como associação livre de seres racionais que possuem e valorizam uma identidade própria. O conservadorismo, como conhecemos, hoje é a mentalidade distintamente moderna, modelada pelo iluminismo e pela emergência de sociedades nas quais o nós do pertencimento social é contrabalanceado em todos os pontos pelo eu da ambição individual. A ideia de sociedade como uma coleção de indivíduos, cada um com uma esfera autônoma de escolha e todos buscando a realização pessoal em um caminho próprio, não é recente. Em um famoso estudo, o historiador suíço Jacob Burckhardt atribuiu a emergência do indivíduo ao despertar intelectual e político da Renascença, ao passo que, em um livro recente, Sir Larry Siedentop levou a ideia mais para trás, até a religião de Jesus e São Paulo, que coloca a salvação da alma individual no coração da preocupação de Deus conosco. Qualquer que seja a verdade dessas opiniões, está evidente que o individualismo assumiu um novo caráter durante o iluminismo, com ênfase na conexão entre a legitimidade e o consentimento. A moderna concepção de sociedade política como assembleia de cidadãos que cooperam para estabelecer as leis sob as quais viverão deve ser distinguida das velhas ideias de soberania monárquica, qualificada de qualquer maneira que fosse, pela necessidade de que o monarca consultar e conciliar os grupos detentores de poder no interior do reino. Mas não se deve pensar que a transição da velha ideia para as modernas formas de democracia parlamentar foram claras e absolutas. Ao contrário, no caso inglês, estabeleceu-se ao menos desde o reinado de Eduardo III, entre 1327 e 1377, que o rei não podia taxar seus súditos sem consentimento da Câmara dos Comuns, e a subsequente história da coroa inglesa tem girado em torno das cada vez mais bem-sucedidas tentativas do parlamento de obter controle sobre as decisões mais importantes. Na época da Revolução Gloriosa, em 1688, com a deposição de James II, o último rei Stuart, em favor de William de Orange, e com a adoção pelo parlamento, em 1689, da Carta de Direitos, ficou claro que a Inglaterra havia se tornado uma monarquia constitucional, na qual o poder do monarca era limitado por costumes e convenções que transferiram
a principal parte do governo para as duas câmaras do parlamento. Foi nessa época que as principais ideias por trás do moderno movimento conservador começaram a emergir, tanto na Inglaterra quanto na França. E algumas delas foram partilhadas inicialmente pelos individualistas liberais que forneciam combustível intelectual para a Revolução Francesa. A primeira e mais abrangente ideia foi a de que a legitimidade de um governo depende do consentimento dos que estão sujeitos a ele. A autoridade era conferida ao governo pelo povo, que é a fonte última do poder soberano. Essa ideia, para nós, é óbvia. Envolve a inversão da visão medieval sobre o governo, de acordo com o qual o monarca, nomeado por direito histórico, que usualmente significa divino, era a fonte de toda a autoridade do Estado. Na visão medieval, a liberdade do indivíduo era um privilégio conferido pelo monarca como recompensa por serviços militares ou na corte. Mesmo que o individualismo estivesse em ascensão durante o período medieval, ainda não encontrara expressão em uma filosofia. E as teorias de governo viam a legitimidade como fluindo de cima para baixo, chegando aos indivíduos a partir de seus soberanos, e não, como mais tarde foi aceito, de baixo para cima, chegando aos soberanos a partir daqueles que consentiam com o governo. Ao mesmo tempo, as discussões medievais contêm férteis explorações de duas questões que seriam cruciais para o iluminismo: a relação entre o governo eclesiástico e secular e os limites do governo, contido nas leis naturais. Os estoicos gregos haviam defendido a existência de dois tipos de lei, as criadas pelos homens e as naturais. A lei natural deve sua autoridade aos nossos poderes inatos de raciocínio, sendo uma existência defendida pelo grande filósofo escolástico São Tomás de Aquino, 1226-1274, que a viu como um padrão segundo o qual a justiça de todos os arranjos meramente humanos podiam ser mensuradas. Essas discussões ocorreram paralelamente às tentativas de circunscrever e definir o poder da Igreja e reconciliar as necessidades conflitantes por uma ordem secular inclusiva e por instituições sagradas devotadas ao bem-estar espiritual da comunidade. O crescente conflito entre a Igreja e o Estado durante a Reforma e a ênfase cada vez maior na lei natural como definidora de limites para o poder soberano foram poderosos fatores no abandono da ideia medieval de que a legitimidade flui de cima para baixo, do soberano para o súdito, e sua substituição pela visão liberal de que flui de baixo para cima do povo para o poder soberano. Em uma das principais obras de filosofia política a serem reconhecivelmente marcadas pelo tom do conservadorismo inglês, Richard Hooker, 1554 e 1600, em Of Laws of Ecclesiastical, 1594, tentou justificar o compromisso entre a Igreja e Estado. Hooker acreditava que cada um deles deveria limitar o escopo do outro, no interesse da lei natural que garantiria a liberdade do indivíduo e asseguraria a paz entre os poderes temporais e espirituais. Essa obra, estimada por muitos conservadores atuais, pertencente ao período pré-moderno do embate político, no mundo de língua inglesa, a visão moderna sobre a legitimidade foi expressa integralmente pela primeira vez por Thomas Hobbes, 1588-1679, cujo celebrado Leviatã, 1651, tenta derivar uma descrição de bom governo da suposição de que a comunidade é composta de indivíduos capazes de escolher livremente, motivados por suas crenças e desejos. Em estado natural, argumentou Hobbes,
Esses indivíduos motivados por apetites competirão pelos recursos necessários para sobreviver e prosperar. E o resultado será a guerra de todos contra todos. Nessa condição, a vida será, em suas famosas palavras, solitária, pobre, suja, brutal e curta. Mas os indivíduos possuem condições de superar esse estado natural, ao fazerem escolhas racionais e concordarem em agir em benefício mútuo. Assim, estabelecerão um contrato para criar um governo que terá soberania sobre todos e fornecerá proteção a cada um. A soberania criada pelo contrato social não será parte do contrato, mas gozará de poder absoluto para impô-lo contra aqueles que tentarem ignorá-lo ou renegá-lo. Não precisamos nos preocupar com os detalhes da teoria de Hobbes. O que importa é que o conceito de soberania que ele justificou Poderíamos pensar que um filósofo que via a fonte da autoridade política no consentimento do indivíduo sujeito a ela terminaria com uma ideia amena, flexível e negociável de ordem legítima. Mas não foi assim. Hobbes viveu durante a Guerra Civil e testemunhou, da segura distância de Paris, a profunda desordem e a crueldade que se seguiram ao colapso do governo. Qualquer coisa era melhor que o caos que ele observou, e se o poder absoluto de um soberano era a única coisa capaz de preveni-lo, então era assim que as coisas deveriam ser. Compreendendo isso, os seres racionais, sem dúvida, assinariam o contrato que daria origem ao soberano absoluto. Imediatamente na esteira de Hobbes surgiu The Commonwealth of Oceania, 1656, de James Harrington, 1611-1677, que apresentou o retrato de um Estado secular ideal. Harrington era admirador de Maquiavel, cujo cínico conselho aos governantes seculares, O Príncipe, 1532, chocará o mundo com a descrição realista do poder político. Harrington tentou demonstrar que o governo republicano, em uma sociedade essencialmente capitalista, uma nação pelo crescimento, seria o sistema político mais estável. No curso dessa demonstração, argumentou em favor de Constituição escrita, governo bicameral, voto secreto, eleição direta do presidente e muitas outras características do Estado ideal, que seria, em suas palavras, um império de leis, não de homens. Sua obra, que exerceria poderosa influência sobre muitos países fundadores da Constituição americana, seguiu Hobbes na firme rejeição de qualquer sugestão de que a obediência religiosa e não o consentimento popular teriam um papel a desempenhar na atribuição de legitimidade a um governo. Dois Tratados do Governo Civil, 1690, de John Locke, 1632-1704. Deu um passo adiante no argumento pela soberania popular. Locke, fortemente influenciado por Hooker, retornou à ideia de lei natural. Entendemos essa lei, sugeriu Locke, não como imperativo abstrato, mas como senso interno de nossos direitos. Há direitos naturais reconhecidos por todos os seres capazes de raciocinar. A razão é capaz de perceber esses direitos, que existem independentemente de qualquer ordem social. Entre eles, os principais são os direitos à vida, à integridade física e à liberdade de ação. Ninguém pode me privar deles sem estar agindo contra mim, a menos que eu mesma tenha feito algo para fornecer justa causa. E talvez, nem mesmo assim, se esses direitos forem verdadeiramente inalienáveis. Também há o direito natural, a propriedade privada, qualquer objeto apropriado ou produzido com inclusão de meu trabalho é sob certas condições meu, assim como os braços que trabalharam nele são meus. Os seres racionais reconhecem esses direitos naturais mesmo no estado de natureza e não requerem a proteção e o controle absoluto da soberania de Hobbes para os exigirem uns aos outros.
Eles são direitos individuais específicos e não podem ser removidos ou limitados, exceto por consentimento daqueles que os possuem. Um processo que provavelmente se estende apenas à liberdade de ação e à propriedade, e não à vida e à integridade física dos direitos que, na visão de Locke, são inalienáveis. Todo governo, uma vez que envolve a limitação da liberdade dos governados e sua sujeição a um poder maior, deve ser fruto do consentimento para ser legítimo, e nenhum governo é legítimo de outra maneira. O modelo para o governo legítimo, portanto, é encontrado no contrato. A transição do estado de natureza para o estado de sociedade civil seria legítima se fosse resultado de um contrato social pelo qual seres livres concordam em aceitar a restrição de seus direitos em troca dos benefícios e da segurança da sociedade. Esse contrato não é um evento histórico, mas sim uma estrutura escondida no interior da sociedade e revelada por consentimento tácito. A sociedade civil constitui a si mesma em instituições particulares de governo que consagram e protegem a relação contratual entre seus membros. Locke sugeriu que as liberdades estariam mais protegidas e o contrato social seria mais estável se houvesse separação efetiva dos poderes. Assim, enfatizando uma nação já introduzida por Harrington, que teria influência radical sobre o pensamento tanto liberal quanto conservador, parcialmente através da teorização mais cuidadosa e sistemática fornecida a ela por Montesquieu. Charles Louis Secondat, o Barão de Montesquieu, 1689-1755, admirava Locke e a Constituição inglesa, ou o que ele achava ser a Constituição inglesa, chamando-se elogiosamente de espelho da liberdade. O Espírito das Leis, 1734, contém a mais influente versão da teoria que afirma que o poder de governo é exercido em 3 esferas distintas: executiva, legislativa e judiciária, e que essas esferas devem ser mantidas tão separadas quanto possível a fim de garantir as liberdades do sujeito. Montesquieu argumentou que somente um governo aristocrático do modelo inglês poderia criar um equilíbrio efetivo entre os poderes do Estado, evitando as tendências despóticas inerentes tanto à monarquia absoluta quanto ao governo pelo homem comum. Ele defendeu a liberdade, mas seu desejo era antes restaurar as antigas liberdades eruditas pelo absolutismo de Luís XIV que defender as liberdades do iluminismo. Harrington, Locke e Montesquieu influenciaram os pais fundadores americanos, que moldaram sua Constituição nas linhas sugeridas por eles. Com o poder executivo constituído pelo presidente, o poder legislativo pelo Congresso e o poder judiciário pela Suprema Corte. E Montesquieu foi admirado tanto por liberais quanto por conservadores após o Iluminismo, incluindo o grande conservador Edmund Burke, que o elogiou pelo que tomou por profunda tentativa de articular a ideia de liberdade em termos de uma visão conservadora da ordem social. Embora Locke e Montesquieu tenham avançado a teoria do individualismo liberal de maneiras que deram suporte tanto aos revolucionários americanos quanto aos mais radicais revolucionários franceses que seguiram seus conceitos fundamentais, surgem com a mesma frequência nos textos de conservadores e liberais. E isso deve ficar claro se quisermos compreender exatamente como o moderno conservadorismo surgiu e o que, essencialmente, ele defendia. O primeiro tratado do governo civil de Locke foi dirigido contra um tipo de conservadorismo, o conservadorismo pré-moderno de Sir Robert Filmer, 1588-1653, que publicaram um tratado justificando a crença do estado divino dos reis. A obra de Filmer foi uma tentativa tardia de defender uma concepção
uma concepção de governo civil em rápida deflação, perfurada como fora pela Guerra Civil. Daí em diante, a disputa entre liberais e conservadores surgiria em sua forma moderna como disputa no interior das ideias mais amplas de soberania popular, liberdade individual e direitos constitucionais. Embora mais tarde, após a Revolução Francesa, dúvidas tenham sido lançadas sobre essas ideias, em uma versão do direito divino tenha sido restabelecida pelo grande polemista francês Joseph de Maistre, isso seria visto como um desenvolvimento reacionário e não conservador. Ou seja, como invocação de uma ordem antiga de coisas e não como um convite para se adaptar às circunstâncias variáveis em um espírito de conservação e renovação. Depois de Locke, a fronteira entre a posição liberal e conservadora se tornou uma fronteira interna, ao mínimo da soberania popular, ao domínio da soberania popular. E entenderemos o conservadorismo moderno como movimento político apenas se percebemos que alguns elementos de individualismo liberal foram programados nele desde o início. Em particular, conservadores e liberais concordavam sobre a necessidade do governo limitado, instituições representativas e separação de poderes, além de acreditarem nos direitos básicos do cidadão, que deviam ser defendidos contra a administração de cima para baixo do Estado coletivista moderno. Esse ponto é obscurecido pelo fato de que hoje o termo liberal é usado de duas maneiras conflitantes, para denotar de um lado a política e a filosofia da liberdade individual como defendidas por Locke e seus seguidores, e do outro as ideias e políticas progressistas que emergiam na esteira do socialismo moderno. Com efeito, essas duas ideias pertencem a duas narrativas contrastantes de emancipação. O liberalismo clássico fala do aumento da liberdade individual contra o poder do soberano. O socialismo fala da igualdade cada vez maior promovida pelo Estado à custa das entrincheiradas hierarquias do poder social. Os revolucionários franceses foram à luta com um slogan que prometia liberdade e igualdade ao mesmo tempo. A história subsequente pode sugerir que, na prática, esses dois objetivos são incompatíveis ou, ao menos, coexistem em intenção radical. Ao considerar a pré-história do conservadorismo, é importante notar que ele foi essencialmente uma resposta ao liberalismo clássico, que incorporava muitas das ideias de Locke, incluindo a ênfase dos direitos naturais e do direito à propriedade. O conservadorismo moderno, consequentemente, começou na Inglaterra e na França, com uma qualificação do individualismo liberal. O argumento conservador aceitava a visão da legitimidade de baixo para cima como sendo conferida ao governo, ao menos em parte, pelo consentimento do povo. Aceitava certa versão da lei natural e dos direitos naturais como definidores dos limites do poder político e das liberdades da soberania individual. E era, em geral, favorável ao governo constitucional e ao que Jefferson mais tarde descreveria como freios e contrapesos, através dos quais os vários poderes e departamentos do governo poderiam controlar uns aos outros. De todas essas maneiras, o conservadorismo moderno surgiu como defesa do indivíduo contra potenciais opressores e como endosso da soberania popular. Contudo, ele se opunha à visão de que a ordem política está fundada em um contrato, assim como a sugestão paralela de que o indivíduo goza de liberdade, soberania e direitos em um estado natural e pode se livrar do fardo de pertencimento social e político e recomeçar uma condição de liberdade absoluta. Para o conservador, os seres humanos chegam ao mundo com várias obrigações e sujeitos a instituições e tradições que contêm em si uma preciosa herança de sabedoria, sem a qual o exercício da liberdade tem tanto a probabilidade de destruir os benefícios e direitos humanos quanto de melhorá-los. O primeiro grande defensor moderno desse tipo de conservadorismo foi o juiz William Blackstone,
1723-1780, cujos Commentaries on the Laws of England, 4 volumes, 1765-1769, defendiam o Common Law inglês e a Constituição não escrita como aplicações concretas da lei natural. Blackstone apresentou a Constituição inglesa e a jurisdição do Common Law como soluções testadas pelo tempo e pelos costumes para os problemas do conflito social e as necessidades de um governo ordenado. A persistência dessas instituições através do tempo e sua inscrição no coração do povo inglês criaram o amor pela liberdade e a instintiva rejeição do governo tirânico, que são as verdadeiras marcas do patriotismo inglês. Esse amor pela liberdade é mais uma criação dos costumes e tradições que a expressão de alguma escolha espontânea. E a perspectiva de longo prazo do Common Law é a verdadeira fonte da ordem política e não qualquer contrato entre os cidadãos. As ideias de Blackstone foram influentes durante os séculos seguintes, e sua defesa do Common Law foi retomada e ampliada em nossa época por Frederick von Hayek, ver capítulo 5. Blackstone estabeleceu o tom do conservadorismo anglófono durante os séculos XVIII e XIX. Cético, empírico e focado no legado concreto de um povo e suas instituições, e não em ideias abstratas de legitimidade política, criadas para se aplicarem a todas as pessoas em toda parte. Ao mesmo tempo, ele forneceu conteúdo histórico e empírico à teoria da lei natural, ao retirá-la da estratosfera teológica e levá-la para os tribunais de Common Law na Inglaterra, dos quais era presidente de última instância. Hobbes e Harrington escreveram durante um século de conflito civil, no qual a opinião pública estava radicalmente dividida entre facções parlamentaristas e monarquistas. Foi durante o curso desse conflito que o termo Tory foi inventado, para descrever os sentimentos tradicionalistas e legalistas que animavam as facções monarquistas do governo. O termo vem do irlandês Torag, perseguidor, usado na época para descrever o irlandês desprovido que atacavam e molestavam os colonos ingleses. Em seguida à Revolução Gloriosa, em 1688, o termo entrou no uso geral para denotar políticos e pensadores ligados aos costumes e instituições estabelecidas da Inglaterra, especialmente a monarquia e a Igreja Anglicana, e que viam a legitimidade como concedida por herança e não criada por escolha. O torismo não era uma filosofia, mas sim uma prática política que opunha a tradição e a lealdade à coroa à defesa de reformas liberais. Essas reformas foram calculadas para capturar o poder da monarquia e distribuí-lo entre a aristocracia modernizante. A facção Whig do parlamento, o termo vem do escocês Whigamore, que significa tocador de gado, e era usado de maneira irônica pelos oponentes dos Whig, assim como o termo Tory havia sido usado derrisoriamente pelos próprios Whigs. A Revolução Gloriosa levou a um século de ascendência Whig, embora tenha sido somente com a formação dos partidos políticos no século XIX, com os Tories se tornando partido conservador e os Whigs, o partido liberal, que surgiu uma divisão fixa e definitiva entre as facções parlamentares. Assim, o mais importante pensador conservador inglês, Edmund Burke, era um parlamentar Whig. Exatamente porque a política inglesa se estabeleceu durante o século XVIII e em torno da divisão Whig-Tory. E como essa divisão estava conectada aos conflitos religiosos e sociais do século anterior, é uma questão histórica ampla que ultrapassa o escopo deste livro.
É suficiente dizer que o termo Tory, inicialmente usado para denunciar os que possuíam simpatias católicas stuartianas, foi desmistificado durante o século XVIII, de modo a se aplicar a qualquer um cuja lealdade à coroa fosse mais importante que quaisquer protestos que pudessem perturbar a ordem civil. Nesse sentido, o termo também foi usado na época da Revolução Americana para descrever os colonos que defendiam a lealdade ao rei em oposição aos rebeldes que apoiavam a independência dos Estados Unidos. O início do conservadorismo intelectual na Grã-Bretanha pode ser encontrado nas obras de escritores eruditos que pertenciam explícita ou implicitamente ao campo Tory. Os dois mais interessantes do nosso ponto de vista são os filósofos David Hume, 1711 e 1776, e o crítico e poeta inglês Samuel Johnson, 1709 e 1784. E é adequado encerrar esse capítulo preliminar com um breve sumário de suas opiniões. Nenhum dos dois discordava da emergente filosofia individualista e ambos viam a liberdade como fundamento e objetivo da ordem civilizada, mas não acreditavam na ideia liberal de contrato social ou nas extravagantes alegações feitas pelos seguidores de seu contemporâneo Jean-Jacques Rousseau a respeito do estado natural e do nobre selvagem que supostamente o habitava. Hume se descreveu como Tory, mas sem implicar que subscrevia a doutrina da Igreja Anglicana e o direito divino dos reis ingleses, que no momento sequer eram ingleses. Ele era quase certamente ateu e acreditava na Igreja estabelecida e na monarquia estabelecida, precisamente porque eram estabelecidas, incorporando em sua estrutura e história soluções para os conflitos sociais e instruções tácitas sobre como seguir adiante. A filosofia política de Hume está contida em ensaios reunidos póstumamente e nos 6 volumes de História da Inglaterra, 1744, e é mais fragmentária que a teoria empírica do conhecimento pelo qual ele é famoso atualmente. Ele atacou a teoria do contrato social, argumentando que a ideia de Locke, de que consentimentos tacitamente com o governo, ao permanecer voluntariamente em sua jurisdição, é um mito, com a maioria das pessoas sendo inevitavelmente forçada por laços culturais, linguísticos e de hábito a permanecer onde está, qualquer que seja o governo que legisla em seu nome. Embora reconhecesse a importância do consentimento popular para assegurar a ordem política, ele acreditava que esse consentimento era uma resposta à crença na legitimidade e não sua fundação. A única base verdadeira para qualquer concepção de legitimidade ou obrigação política, argumentou ele, é a utilidade, não havendo outra justificativa para as obrigações além dos benefícios obtidos ao aceitá-las. Hume acreditava que a política como ciência moral podia ser deduzida do estudo da natureza humana e que as controvérsias se dissolveriam se a verdadeira estrutura de nossos sentimentos pudessem ser discernidas. Ele identificou os princípios dos sentimentos envolvidos na criação da ordem política como solidariedade e benevolência e afirmou que a ideia da justiça era essencialmente derivada deles. Já vemos em Hume uma reação ao projeto iluminista de fundar nossas obrigações políticas pelo exercício da razão. Em todas as coisas que importam, particularmente aquelas que o nosso ser social depende, é o costume e não a razão que fornece um motivo decisivo. A justiça, pensava Hume, requer o estabelecimento e a defesa de direitos privados, sendo o principal deles o direito à propriedade, para o qual forneceu uma justificativa utilitarista clássica. Ele defendia constantemente as liberdades que associava à Constituição inglesa que emergira da Revolução Gloriosa, embora não acreditasse que pudessem ser facilmente garantidas ou resumidas em alguma forma. Sua preferência era por uma forma mista de governo republicano e monarquista,
como o que acreditava estar sendo exibido na Grã-Bretanha, onde os dois tipos de poder se opunham e se limitavam. A natureza não sistemática de suas ideias políticas reflete sua filosofia empirista, cético em relação a argumentos abstratos e persuadido das limitações do conhecimento humano, ele sempre indicou a utilidade dos costumes como guia no caminho da coexistência pacífica. Concepções liberais grandiosas, nas quais a liberdade do indivíduo era exaltada e transformada em valor absoluto ao qual todos os compromissos de longa data deveriam ser sacrificados, mereciam desconfiança. Tais concepções abstratas eram meramente o último dos entusiasmos que, de tempos em tempos, varriam as sociedades humanas, deixando morte e destruição em seu rastro. A lição da história para ele era de que a ordem estabelecida, fundada sobre costumes seguidos e aceitos, é sempre preferível às ideias. Por mais exultantes e inspiradoras que sejam, daqueles que gostariam de nos libertar de nosso herdado senso de obrigações. Esse pensamento, a essência do torismo durante a Era Moderna, não recebeu segmento posterior a Hume, mas se tornaria crucial após a Revolução Francesa, quando Burke se propôs a lhe oferecer uma filosofia. Entre mentes, a realidade do turismo como atitude, mais do que filosofia, foi exemplificada definitivamente por um contemporâneo de Hume, Samuel Johnson. O Dr. Johnson, como é conhecido em função do doutorado honorário que lhe foi conferido pela Universidade de Oxford, em reconhecimento de seu grande dicionário da língua inglesa em 1755, não era um filósofo político e não se engajou nos argumentos sobre liberdade e instituições que encontramos em Harrington e Locke. Mesmo assim, foi e permanece sendo uma elevada presença intelectual na cultura nacional inglesa. Um exemplo da enraizada lealdade às coisas estabelecidas pela lei e que entre tantos conservadores anglófonos, substituiu o argumento abstrato. Aquilo em que Johnson acreditava, ele também exemplificava. Um firme senso moral combinado a uma conduta excêntrica e um profundo respeito pelos valores estéticos. Para Johnson, a igreja estabelecida que unia as pessoas no reconhecimento partilhado da presença de Deus em suas vidas cotidianas era o coração da ordem política. A tolerância deveria ser estendida a dissidentes e infiéis, mas não à custa da ortodoxia. A poesia também era essencial para a vida política como ele a entendia, e aqui, novamente, o objetivo era a ortodoxia. A expressão exata das verdades morais e a moldagem da linguagem a fim de que essas verdades pudessem ser compreendidas e seguidas por todos que partilhavam da cultura literária. Os hábitos excêntricos de Johnson, amplificados pelo que provavelmente era síndrome de Tourette, e descritos de maneira cativante por James Boswell em Life of Samuel Johnson, 1791, tornaram sua defesa da ortodoxia ainda mais impressionante. A busca pela opinião correta, pela resposta exata e pela emoção sensível também era, em seu mundo, uma expressão da liberdade mais elevada. Ele podia se mostrar alternadamente altivo e compassivo, indignado e arrependido, mas em tudo respondia ao mundo com um exaltado senso de responsabilidade por sua própria existência. A liberdade para ele não era uma fuga das obrigações, mas sim uma chamada à sua obediência. Tivessem ou não sido escolhidos conscientemente. Essa era a atitude Tory que valorizava a excentricidade e a independência como sinais de sua obediência mais profunda que qualquer dócil conformidade. A ela permanece no coração do conservadorismo inglês até hoje. Os pensadores cuja obra mencionei neste capítulo
pertencem à pré-história do conservadorismo moderno, aquele momento no qual liberais e conservadores começaram a dividir entre si o novo território da política pós-religiosa. Como argumentei, liberais e conservadores estavam unidos na aceitação da liberdade individual como valor político último, mas diferiam em sua visão nas instituições tradicionais. Os liberais viam a ordem política como derivando da liberdade individual. Os conservadores viam a liberdade individual como derivando da ordem política, o que torna uma ordem política legítima na visão conservadora. Não são as escolhas livres que a criaram, mas sim as escolhas livres que ela cria. A questão sobre o que vem antes, liberdade ou ordem, dividirá liberais e conservadores durante os 200 anos seguintes. Mas, no devido tempo, novas ameaças surgirão para uni-los, sendo uma das mais importantes o crescimento do Estado moderno.